Todos escutando direitinho? Sim, Paulo. Certo. Vamos lá na página 64, que a gente vai começar funções inorgânicas hoje, certo? E ver se a gente termina funções inorgânicas. Nós temos só 2 aulas, eu acho. Dia 25, nós temos 1, 2. Nós temos essa mais 2 aulas para ver funções inorgânicas e reações químicas. Certo? Então, aí no livro não tem funções inorgânicas, mas é o nome que se dá às funções dos minerais, certo? Antes de tudo, né? Antes de mais nada não existe, antes de nada não existe nada, então, antes de mais nada não existe antes de nada. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, vocês têm que saber, quando a gente se trata de funções inorgânicas, a gente vai estudar os minerais. Diferentemente, quando a gente está estudando seres vivos, porque existe uma classificação geral, tipo assim, da química, né? Existe a química chamada orgânica, existe a química chamada inorgânica, que eu vou colocar aqui no PowerPoint. Deixa eu só compartilhar a tela para vocês aqui. Não, é aqui, apresentar agora. Então, existe uma diferença, uma classificação geral, vamos dizer assim. Daqui a pouco vocês vão começar a ver. Existe a chamada química orgânica e existe a chamada química inorgânica. Muito fácil da gente classificar cada uma, certo? Daqui a pouco eu vou dizer o que é que está no livro, mas eu vou dizer o que, de um modo geral, o que significa ser chamado de orgânico e o que significa ser chamado de inorgânico. É só deixar o meu PowerPoint ligado. Já na página 64, então existe a chamada química geral, que eu vou colocar aqui. Vocês já estão vendo meu PowerPoint já? Estou vendo sim, Paulo. Pronto, beleza. Então, vamos dizer, a química, ela é dividida em 2 grandes partes. Eu vou colocar aqui para vocês. Isso aqui é como se eu estivesse escrevendo no quadro, certo? Existe a chamada química, vocês podem anotar aí, viu? A chamada química orgânica. Você tem a química chamada orgânica. Você já deve ter ouvido falar, principalmente em filmes da Marvel. Isso é orgânico, isso não é orgânico, certo? Filme Quarteto Fantástico. Surfista Prateado. Ele disse que o chefe dele se alimentava de tudo que era orgânico. Pode ir lá no Quarteto Fantástico 2, Surfista Prateado. Diz que o cara lá, o chefe dele, do surfista, ele se alimentava de tudo que era orgânico. A pessoa viu que diabo é orgânico. Vocês vão saber agora. Tudo que tiver o nome orgânico, certo? Deixa eu ver aqui a pessoa que quer entrar. Seria alguma coisa com ser vivo, Paulo? Vou dizer agora. Isadora Camila. Pronto. A gente diz que orgânico eu vou colocar aqui entre parênteses. Quando você lembra orgânico, você lembra do carbono, do elemento carbono. Certo? A química orgânica, a química tem que ter o carbono. Certo? Tudo que for orgânico tem que ter carbono. E vamos dizer assim que o carbono, não sei se eu estaria dizendo alguma coisa absurda, mas não. Tipo como fosse o elemento principal, ou um dos elementos principais. Certo? Ou seja, a química orgânica tem que ter, obrigatoriamente, o carbono como elemento. E esse elemento tem que ser vamos dizer, um dos principais. Né? Mas obrigatoriamente tem que ter o carbono. Por isso que quando chama química orgânica, química do carbono, do elemento químico carbono, e eu vou explicando enquanto permito a Ana Clarice aqui. Então, no filme, Paulo, então esse chefe nesse filme só se alimenta coisas que tem carbono, né?
Na composição. Isso, ele se alimenta da composição do carbono. Professor, mas o que é assim? O que a gente pode diferenciar sem ser o carbono orgânico orgânico? Simples. Todos os seres vivos são orgânicos, certo? Ou seja, animais e vegetais. Então, você tem como diferenciar uma pedra de um cachorro, não tem? Porque o cachorro é um ser vivo, é um animal. Então, ele é orgânico. E a pedra não é um ser vivo, então é inorgânico. Então, inorgânico a gente diz que são os minerais. Daqui a pouco eu faço a chamada, 3 minutos, certo? A química orgânica é a química chamada dos minerais, que não são seres vivos. Então, a gente divide ser vivo ou não ser vivo. Né? A gente divide tudo que habita aqui na Terra entre ser vivo e não vivo. Os seres vivos são orgânicos, os seres não vivos são o quê? Inorgânicos. Certo? Então, a química, as coleções de química são divididas em 3. É a química 1, 2 e 3. Certo? A química 1 é a química geral, que a gente vê átomos, ligações químicas, eu acho que reações químicas, alguma coisa, é chamada química 1. A química 2 é só química orgânica. Certo? Eu não vi variar de coleções. Todas as coleções de todos os autores, a química 2 é chamada química orgânica. Então, existe uma coleção de química só para a parte orgânica. Você vê como são muita coisa. Então, eu acho que vocês vão estudar por volta do segundo ano, no ensino médio. A maioria do segundo ano, quer dizer, na minha época, o segundo ano era só, quase que totalmente era só sobre orgânico, a química orgânica. Álcool, aldeído, metano, vocês vão estudar tudo isso. As cadeias, né, o anel benzeno, etc. Então, as coleções de química, a química 2, que eu tenho uma coleção aqui, é só sobre química orgânica, ou seja, a química do carbono. Né? Não vamos estar os seres vivos, vamos estar as moléculas orgânicas, etc. Certo? Vocês entenderam essa divisão aqui? Tem uma divisão simples, né? Então, se eu pegar para qualquer pessoa, para qualquer aluno, mesmo que não ser do 4º, 3º ano, ele vai saber o que é um ser vivo e o que é um ser não vivo. Eu acho que eles começam a estudar no 1º, 2º ano, eu acho. Cachorro, isso é um ser vivo. Uma pedra é não vivo. Uma planta é um ser vivo. Certo? Então, tudo que é ser vivo é orgânico. Tudo que não é vivo é inorgânico. Certo? Então, a gente divide animais e vegetais e os minerais. Alguma dúvida até aí? Tenho não, Paulo. Qualquer coisa vocês abram o microfone, certo? Porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo o chat. Deixa eu fazer logo a chamada. Não, são 8h49, só faço 8h50. É pouco eu faço. Lembra que está aqui no livro. O primeiro parágrafo. Classificar substâncias de acordo com o seu comportamento químico. Então, a química existe várias classificações, né? Ou seja, a maneira como se transformam quimicamente. Também é possível realizar essa classificação com base na composição das substâncias, isto é, com base no tipo de átomo, tá vendo? Que se formam, que as formam, e no modo como estão ligados uns aos outros. Composição e comportamento químico estão relacionados entre si. Principalmente, o que eu falei agora vai estar no segundo parágrafo. Quando eu terminar esse parágrafo, eu faço a chamada. Considerando as substâncias de origem vegetal e animal, formadas principalmente por carbono, certo? Geralmente ligado ao hidrogênio, ao oxigênio e nitrogênio. Geralmente, não é que toda vez. Olha aí o advérbio geralmente, certo? Há menos de 2 séculos, acreditava-se que elas não seguiam as mesmas leis químicas das substâncias de origem mineral. Então, existem 2 diferenças, animal, vegetal e mineral. Assim, as substâncias foram divididas em orgânicas, seres vivos, inorgânicas, minerais. Eu acabei de falar e colocar no PowerPoint. Com base na diferença de composição e de comportamento químico. Hoje, porém, sabe-se que as substâncias orgânicas e inorgânicas podem reagir de forma semelhante. Daqui a pouco a gente classifica. Deixa eu fazer logo a chamada aqui. Minha mesa é uma bomba.
Não cabe um notebook e um livro. Vamos lá, temos 33 hoje. Presentes no dia 25 de 11 de 2020, depois de Cristo. Eu, Sofia Beleza, Alexandre Lira, Alicia Carvalho, Ana Beatriz Duarte, Ana Clarice, Arthur, Ana Clara Mello, Maria Clara Oliveira Rebouças, Clarice Oliveira, Duda Pereira, quem, hein? Ana Beatriz Moraes? Lucena, do nono C. Ana Beatriz, do nono C, não é? Guilherme Pedrosa, Isabelle Alves, Isadora Camila, Juliane, Caio, Letícia Fernandes, Lívia, Maria Clara Marques, Maria Eduarda Maia, Maria Júlia, Laisa, Marília, Paula Catiene, Pedro Arthur, Pedro Eduardo, Pedro Lucas, Rebeca Araújo, Séfora, William, Yasmin Vitória, Yasmin Amaral, Daniel chegou agora, e Ismar. Pronto. 33 hoje. Vamos lá continuar. Então, gente, as químicas inorgânicas se classificam em 4 grandes grupos. Nós vamos estudar cada um deles. Vocês têm contato com eles quase diariamente. Se quiserem anotar aí, ou então podem seguir o livro aí, certo? Substâncias inorgânicas podem ser ácidos. Vocês têm uma leve noção do que sejam ácidos, né? A base. Pode ser ácido, não está no plural não, ácido, base, pode ser sal, ou pode ser um óxido. Essa é a classificação das substâncias ditas inorgânicas. Então, os minerais podem ser ácido, base, sal e óxido. Então, a gente vai estudar agora essa parte inorgânica, certo? Nós não vamos estudar esse ano a química orgânica, mas você já tem uma leve noção do que seja. Quando chegar lá no ensino médio, quando perguntar química orgânica, vocês lembram, química do carbono, ou química dos seres vivos, tem o carbono como um dos elementos principais, etc. Ok? Mas aqui a gente vai estudar, aqui não é um, aqui é 2, né? Aqui a gente vai estudar química inorgânica, certo? Pode ir? Oh, por que os ácidos têm característica de queimar sua pele? Quando A gente vai você falar dos toca? ácidos agora. Pronto, a gente vai falar dos ácidos agora, certo, mano? Então, isso aqui difere um dos outros, principalmente na sua composição molecular. Principalmente. Então, a composição molecular do ácido é diferente da base. Diferente do sal e diferente do óxido. Já a composição da molécula é diferente. Certo? Como? Então, vamos dar cada um, né? Então, aqui, em vez de química, eu vou colocar ácidos. Então, vamos dar os ácidos aí. Está na página 64 aí. Não li o que está no livro, mas vou dizer que são ácidos, certo? Vocês podem anotar aí, não sei o que é que tem no livro, daqui a pouco eu leio. Mas ácidos são substâncias que, em meio aquoso, liberam íons H. Se eu colocasse em cima. E não coloca, macho. Íons H+. Você tem que colocar aqui em cima, ó, um maisinho, certo? Aqui eu tenho que colocar um mais, mas não coloca não. Não coloca nada. E é o expoentezinho aqui, ó. Certo? Íons H, aí vocês colocam aqui em cima, presta atenção, mais. Certo? Vamos ver se tem algum aqui. Aqui. Aí no livro, na página 64 ainda,
na página 64 ainda, na segunda coluna. Cadê aqui, ó? Cadê meu dedo, meu Deus? Aqui. Tá vendo? Vocês vão colocar esse íon aí, ó, H+. Eu não tenho como colocar aqui porque o PowerPoint não permite que eu coloque um expoente aqui. Permite, mas não sei ainda não vou perder tempo procurando, né? Íons H+, tá vendo? H, e lá em cima um expoentezinho, ó, um mais. Aqui é um cátion, né? Então, toda substância que o aquoso libera íons H+, essa substância é dita como ácido. Paulo, dá Primeira para coisa. colocar de novo no slide? Só que eu tava terminando. Entendi não, mas você perguntou, acho que colocar no slide. Tá aqui já. Por causa que eu tava pedindo para terminar de escrever o significado. Tá aí. Então, meio aquoso, para vocês verem, que eu acho que vocês nunca ouviram falar esse nome, é em água. Meio aquoso e colocou em água. Libera íons H+. Tá, Isma, pra você anotar. Enquanto o Isma anota, vamos ver o que é que tem no livro aqui. Então, eu tenho que dizer que uma das formas de classificar substâncias inorgânicas é dividi-las em 4 grupos. Já coloquei ácido, base, sal e óxido. Ácidos. Diversos ácidos estão presentes no nosso dia a dia. Alguns exemplos são o ácido cítrico, que existe no limão e em outras frutas de sabor azedo, e o ácido láctico, nos iogurtes. Alguns ácidos têm grande importância econômica, como o ácido nítrico e o ácido fosfórico, que, além de outras aplicações, são essenciais na produção de fertilizantes. Ou seja, todas essas substâncias, você tem diversos tipos, você Terminei, tem Paulo. diversos, certo? E você tem diversos, vamos dizer assim, utilidades e perigos também, certo? Vamos ver aqui na segunda coluna, o que é que tem para completar aqui. Os ácidos podem ser definidos de diversas formas. Uma das mais simples considera o ácido como substâncias moleculares formadas por átomos de hidrogênio e de não metais, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, e o ácido sulfúrico, H2SO4. Gente, um detalhe. Olha aí o ácido nítrico, o ácido fosfórico, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Existe alguma semelhança entre eles, alguma coisa que tem nos 4? Certo? O ácido Átomo de nítrico... hidrogênio. Isso. É o átomo de hidrogênio. Então, para você liberar íons de hidrogênio em meio aquoso, necessariamente essa molécula obrigatoriamente tem que ter o hidrogênio. Certo? Porque acontece isso, a reação química. Vou colocar uma reação química, por exemplo, de ácido clorídrico, certo? Por exemplo, você tem o HCl. HCl. Pronto, você tem o HCl, que é chamado ácido clorídrico. Principalmente, eu tenho essa molécula aí. Eu não sei se ela é um ácido, base, sal ou óxido, por exemplo. O que é que eu faço? Eu coloco ela em água. Deixa eu só inserir uma forma aqui. Cadê a forma, gente? Imagem não, tá aqui formas. A molécula dela. Coloca essa substância em meio aquoso. O que é meio aquoso, Clarice? Em água, não é? Vou inserir também uma caixa de texto. Vou colocar aqui que ela foi em meio aquoso. Meti esse negócio dentro d'água. Ixi, Maria, cadê a caixa de texto? Caixa de texto, cadê tudo? Aí, ó. Aí o símbolo de meio aquoso, Ismael, é assim, ó, tá vendo? A, Q minúsculo. A gente sabe que isso aqui é em meio, o quê? Aquoso. Taquei o bicho dentro d'água. Simples. Aí virou o quê? Em meio aquoso, o que é que acontece com a água? Ela vai separar essa molécula aqui, ó. Vocês estão vendo bem direitinho aí? Vou até aumentar a fonte. A fonte não. Pronto, assim tá bom. Eu peguei essa substância, essa molécula HCl, uma molécula formada por hidrogênio e cloro, fez a ligação química, a ligação covalente, né? Metal, hidrogênio e metal, uma ligação covalente, se lembra?
entre hidrogênio e uma metal de ligação covalente. Fez a molécula, HCl. Aí eu pego essa molécula, Clarice, e coloco ela em meio aquoso, essa substância. Certo? Meti dentro d'água. O que é que acontece? A água tem a propriedade de separar essa molécula aqui. Ó. Quando separa, o que é que acontece? O H vai para um lado, o Cl vai para o outro. Eu era para colocar aqui, gente, aqui em cima, por favor, quem estiver escrevendo, colocar H mais, Cl menos, por favor. Eu não tenho como colocar aqui, não. Quer dizer, não sei. Professor, Diga. então seria por causa do hidrogênio que a água fica ácida? É por causa dos íons H+, os íons hidrogênio. Certo? Daqui a pouco eu falo aí, certo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Então, quando a água separa, o que é que acontece? Vai um átomo para um lado para o outro. Um íon, né? Para um lado, um íon para o outro. Qual é o íon que vai para um lado? É o H+, por favor, quem estiver fazendo, coloca um maisinho aqui em cima. Eu não consigo colocar aqui no meu PowerPoint, mas eu vou descobrir. O expoente mais e o Cl menos. Íons H+, ou seja, a substância agora ficou com íons H+, livres. Por exemplo, dentro do copo. Você tem um copozinho lá, com HCl, você sabe HCl, mete água no copo e mistura. Certo? A água vai conseguir separar aquelas moléculas do HCl. Quando separa, o H vai para um lado, o Cl vai para o outro. Depois de um tempo, você tem solto naquele copo íons H+, e íons Cl-. O fato de liberar íons H+, eu vou repetir, Maria. Eu vou repetir, coloca o H+ aqui em cima, por favor, pelo amor de Deus. O fato de liberar íons H+, certo? Revela que essa substância HCl, ela é um ácido. Ela não pode ser uma orgânica porque não tem carbono, né? Ó. E mesmo que tivesse o carbono, talvez o carbono não seria o elemento principal. Ela é uma substância inorgânica e das 4 classificações da substância inorgânica, ela é um ácido. Por quê? Porque em meio aquoso, ela libera íons hidrogênio ou íons H+. O fato de ter na composição, quer dizer, na solução lá, íons H+ livres, diz que essa substância é ácida. Certo? Deixa eu ver se eu coloco outra molécula aqui para vocês. Não, só essa daqui tá certo. Ou seja, quando você pegar o ácido nítrico, esse primeiro, na primeira coluna da página, quando ele meio aquoso, ele vai liberar íons H+. Certo? Vai ficar com íons H+ soltos. Certo? Eu acho que fica... O ácido fosfórico é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu coloco a interação do ácido fosfórico aqui. Eu acho que fica assim, do ácido sulfúrico, que esse depois do ácido clorídrico, sabe? Que fica... Ah, não dá para fazer aqui, porque eu tenho que ficar embaixo. Eu vou pegar na próxima aula algumas... Vou fazer no Word, sabe? Algumas liberações de moléculas, de alguns ácidos, principalmente esses 4 aqui, como é que fica? Do jeito que eu fiz o HCl e trago na próxima aula em Word, porque eu faço os expoentes e faço os números que estão embaixo. Aqui fica tudo embaralhado. Dissolvendo, continuando na página 64, ácidos ainda. Dissolvendo um ácido na água, em meio aquoso, algumas ligações químicas das suas moléculas se rompem. E os íons H+ são liberados na solução. Foi o que eu acabei de explicar. Quando você coloca a substância em meio aquoso, a água consegue ir na molécula e separar ela. Quando separa a molécula, vai
Um parte do átomo para um lado, a parte do outro átomo para o outro. Um átomo para um lado, um átomo para o outro. Nesse caso aqui do HCl, H mais para um lado, Cl menos para o outro. Então, você fica com H mais livres na solução. Certo? O fato de ficar com H mais livres na solução diz que aquela substância é ácida. Esse processo é chamado ionização dos ácidos e é o responsável pela acidez da solução. Ou seja, o ácido tem caráter o quê? Azedo. Certo? Uma das características dos ácidos. Continuando. O processo de ionização de um ácido pode ser representado por uma equação química, que representa em fórmulas químicas as espécies envolvidas na transformação. Deve indicar também seus estados físicos, sólido, líquido, gasoso, ou o meio no qual se encontra, por exemplo, aquoso. Aqui, pronto, aqui está a página 65. Deixa eu só ver quem está entrando aqui. Na página 65 tem a representação química. Fernando Augusto, acabou de entrar, já coloquei na chamada. Na página 65, tem a reação química que eu acabei de colocar para vocês. Tá vendo que tem H+, em cima. Não sei se vocês estão vendo direitinho aqui, porque a minha câmera é uma... Estou vendo tudo embaraçado. H+. Tá? Depois eu leio o que é que está na página 65. Então, gente, toda vida que vocês virem um ácido, toda vez que vocês virem um ácido, cuidado. Certo? Porque ele tem um caráter chamado corrosivo. Uma das características dos ácidos, ele é corrosivo. Ele tem caráter azedo, né? Ele tem levemente azedo, por isso que o limão é azedo porque ele é ácido. Certo? Então, toda vida que vocês forem ver, quando vocês se depararem com uma substância que é chamada ácido, e as substâncias ácidas, ela tem um indicativo no rótulo, na embalagem, certo? E tem um indicativo de perigo. Eu não sei se é aquela caveirinha com X. Eu acho que é. Ah, é sim, que mãe comprou um ácido aqui, aí tinha essa caveirinha. É a caveirinha, né? Pronto. Então, quando você vê aquela caveirinha no rótulo, cuidado. E você não pode manusear, né? Então, eu acho que no rótulo o indicativo diz que são substâncias que devem ser manuseadas por profissionais, alguma coisa assim. Certo? Mas não são todos os ácidos que são altamente corrosivos. Por exemplo, o limão. A gente pega o limão e bebe. Ele é ácido? É. Tem perigo? Tem algum perigo o limão? Não. Mas o ácido clorídrico é extremamente perigoso. O ácido clorídrico, quando você, se eu não me engano, quando você coloca em água, ele libera um gás. Aquele gás, se você cheirar aquele gás, seu pulmão vira papa. Certo? Então, você vai no laboratório de química e tem a chamada capela. É um negocinho assim fechado, né, que baixa um vidro e você fica só com a mão lá dentro. Você não, o técnico responsável. Então, quando quando ele vai manusear um ácido, ele fecha aquela capela ali, ninguém pode chegar nem perto. Só o técnico responsável, que ele estudou para aquilo e etc. Se você pegar o ácido clorídrico, que todo laboratório de química deve ter, e deve ser bem guardado, e cheirar aquele gás ali, seu pulmãozinho vira uma papinha, né? E você morre. Isso é porque já aconteceram acidentes, né, com esse ácido. Com certeza, ele é corrosivo. O ácido clorídrico é um ácido extremamente forte, certo? Deixa eu ver quem foi que entrou aqui para colocar na chamada. Então, com o laboratório de química, foi Larissa Torres. Já está na chamada. Com o laboratório de química não se brinca, certo? Eu tenho uma vontade de levar vocês para o laboratório de química da UFES, vocês não, alguns alunos, algumas turmas, né? Principalmente no ano. No final do ano, levar para o laboratório de química da UFES, para a gente ver como é o funcionamento do laboratório. Esse ano, com certeza, não, está tudo fechado. Mas, se Deus quiser, nos próximos anos, eu vou falar com a direção no começo do ano, para no final do ano levar as turmas de nono ao laboratório da UFES para ver o funcionamento do laboratório, certo? Tenho essa vontade. E vocês virem que o laboratório é todo mundo de jaleco, porque tem várias substâncias nocivas, principalmente substâncias
ácidas. Ok? Então, existem ácidos chamados neutros, vamos dizer assim, existem ácidos fortes e existem ácidos fracos. Na próxima aula eu vou trazer a classificação dos ácidos que está no meu caderninho lá na escola. Certo? Você tem vários tipos de ácido e você tem seu perigo. E esse perigo, só para colocar aqui, depois a gente começar a base, é o quê? Quão perigoso? É uma pergunta que eu faço para a gente responder agora. Quão perigoso é um ácido? Então, depende da quantidade de íons H+, que ele consegue liberar. Certo? Quanto mais íons livres na solução, mais corrosivo é esse ácido. Quanto mais íons... Vamos colocar aqui, depende da... Quanto? Ô, Paulo, Oi. se a gente espremesse muitos limões mesmo, conseguiria chegar perto do ácido clorídrico? Não consegue não, porque a característica daquele ácido ali é que ele é leve, certo? Íons hidrogênios livres na solução. Tem até um cálculozinho que eu vou trazer na próxima aula, certo? Cálculozinho para você, cálculo simples. Por que o ácido clorhídrico é perigoso e por que o ácido, por exemplo, dos limão não é tão perigoso para nós? Porque o ácido clorídrico libera muito mais íons hidrogênios na solução, certo? Ele libera muito mais íons hidrogênios na solução. Existem, por exemplo, ácido módulo. Não, vou colocar em outro slide, certo? Vou colocar em outro slide. Alguém quer anotar alguma coisa daqui ainda? Não, já anotei. Pronto, se anotaram, eu vou para outro slide. Se você quiser, alguém quiser anotar, eu volto, certo? Então, o ácido pode ser... Isso aqui não. Deleta. Então, o ácido pode ser uma classificação. O ácido pode ser moderado, vou falar alto. Vou até dar um carão ali. Moderado. Não, primeiro é um fraco. O ácido pode ser fraco. O ácido pode ser moderado. Um ácido pode ser chamado forte. Não sei dizer se tem no livro, mas... Como é que a gente difere eles, professor? Simples. Se o grau de ionização é a quantidade, presta atenção, ionização é a quantidade de íons hidrogênios que ele consegue separar, certo? Ionização é separação, vamos dizer assim. Sempre eu dizer esse nome, ionização é como você estivesse separando. Ou uma dissociação, é separação. Se aquela substância conseguir liberar uma quantidade menor do que 2%, eu vou explicar já bem direitinho, 2%, esse tem um ácido chamado fraco. Por exemplo, eu tenho uma substância, H alguma coisa, coloquei ela em água, só 2% dos hidrogênios foram separados, certo, certo, Clarice? Só 2% foram separados, os outros não, ficaram nas moléculas ainda, certo? Então, digamos que eu tenho essa substância HCl, eu consegui separar, a água conseguiu separar apenas 2% dos hidrogênios que estavam na molécula, entendeu? Digamos que eu tenho 100 moléculas de hidrogênio na solução. Coloquei ela em água, mexi, esperei um tempo, a água só conseguiu separar 2 desses 100. Então, é uma ionização fraca, né? A água não conseguiu separar muito desses hidrogênios e deixarem eles livres. Então, se esse grau de ionização for menor que 2%, esse é um ácido chamado fraco. Certo? Se eu não me engano, é 2%. Salvo engano. Tá? Se tiver entre 2, menor do que X, mas não é um X, menor do que 50%,
Esse é um ácido chamado moderado. Ou seja, fraco é conseguir dissolver menos de 2%. Dissolver não, separar. Certo? Fraca. O moderado é se a água conseguir separar entre 2% e 50% desses átomos, desses hidrogênios, deixar eles livres. Voltando aqui, depois vocês anotam. Se eu tenho essa substância HCl, coloquei em água, e se eu tenho 100, por exemplo, 100 átomos de hidrogênio ali nas moléculas de HCl, coloquei em água e a água conseguiu separar até 50, esse diácido ficou moderado, é chamado moderado, certo? E o forte é que se ele conseguir separar, se a água conseguir separar, acima de 50%. Se eu me enganei em algum número, eu acho que foi esse 2, né? Mas é por aí, certo? Então, assim, a gente tem uma classificação entre ácido fraco, moderado e forte, pelo grau de ionização dos íons H+. É a quantidade de íons H+, que eles deixam livres na solução. Oh, então, Paulo, a água, para ser forte, ela tem que quebrar a molécula de íons mais de 50%? Ela tem que quebrar a molécula e separar mais de 50% desses hidrogênios na solução. Eu coloquei o exemplo de 50, de 100, não foi? Claro que tem bilhões de átomos de hidrogênio na solução. O outro é mais. Certo? Mas eu fiz assim, o exemplo do 100 para a gente entender, para vocês entenderem. Então, digamos que você tem nessa xícara aqui, você coloca uma substância e você contou 100 átomos de hidrogênio ligados com o cloro, certo? Tem 100 moléculas de HCl, por exemplo. E se você tem 100 moléculas de HCl, cada molécula você tem um átomo de hidrogênio, então você tem 100 átomos de hidrogênio, né? Coloquei água e a água conseguiu separar só 2, até 2. Então esse ácido é chamado fraco. Joguei essas substâncias, disse que é fraco. Peguei outro ácido, outro aí. Mais 100 átomos de hidrogênio, junto com as moléculas X. Coloquei água, depois eu vi que a água conseguiu separar, depois de um tempo ficou separado, ficou entre 2 e 50 átomos livres na solução. Então, quanto mais átomos, íons, hidrogênio livres na solução, mais ácido ele é, né? Então, esse ácido é chamado moderado, certo? Aí joguei. Agora eu peguei outra substância que eu disse que era ácido, botei água, mexi, e eu vi que ficou separado, livre na solução, mais do que 50%. Então, esse ácido é chamado forte. Só para vocês terem uma ideia, o HCl, que é o ácido clorídrico, que é extremamente perigoso, ele tem um grau de ionização. Ionização é um alfa. Deixa eu colocar aqui. Sim, Ô, Paulo, todos os ácidos que são usados na indústria são fortes, né? Não sei, depende do que for usado. Eu não vou dizer que todos são, não, sabe? Aqui é um alfa. Pronto. Esse alfa significa grau de ionização, é grau de separação. Então, em vez desse X, eu vou colocar alfa, certo? Você pode... Por favor? Falhou, mas acho que quer explicar de novo, né? Mas vou explicar de novo. O HCl, para vocês terem uma ideia, ele tem um grau de ionização de 92%. Ou seja, quando o HCl se mistura em água, 92% dos hidrogênios se libertam, ficam livres. Por isso que ele é um ácido extremamente forte. Ó. Acima de 50% já é forte, e ele tem 92%. Ou seja, a cada 100 ácidos, 100 átomos de hidrogênio, 92 se libertam e ficam livres na solução. Então, já explicando aqui da colega, que eu não sei quem era, o que é que acontece? Em meio aquoso, algumas substâncias, a água consegue separar a molécula aqui. Ó. Pá. Então, se separa o HCl, o H vai para um lado, o Cl vai para o outro. O ácido, está quase na hora de terminar, não? Um instante passa. Os ácidos, o que é que acontece? Eles liberam íons H+, na solução. Aqui tem que ter um mais em cima, certo? Olha aí na página 65.
Se ficam com H+ livres na solução, essa substância é ácida. Então, quanto mais íons H+ livres, mais corrosivo é esse ácido. Certo? Então, existem ácidos que a gente pode colocar na mão, como o ácido do limão. Existem ácidos que a gente não pode nem cheirar o gás, que é o ácido clorídrico. Certo? Então, o perigo do ácido significa o quê? Quanto mais íons hidrogênio livres na solução. Então, existe uma classificação entre fraco, moderado e forte. Esse forte é o perigoso, viu? Vou colocar até de vermelho. Ô, Paulo, aí o pessoal que mexe com esse ácido, eles têm que usar máscara e proteção? Usar máscara, proteção, né? Tem que ter você estudar para aquilo ali, manusear, então. Tem que ser um técnico especializado. A gente fica só olhando. Então, existe o ácido fraco. O que é que acontece com o ácido fraco? Se colocar em água só 2% desses ácidos ficarem livres, ele é fraco. Ele não consegue separar tudo. Só 2% dos hidrogênios que estão na solução ficam livres. O resto fica o quê? Junto ainda na molécula. Então, essa é chamada fraco. Tem poucos hidrogênios livres. Certo? É o caso do ácido... Não sei, cara. Ácido fosfórico, eu acho, que é o que tem no refrigerante. Não posso falar agora não. Vai lá pro quarto, vai já. Vou já, viu? O ácido fosfórico, eu acho, porque eu não sei o grau de ionização do ácido fosfórico. Mas você toma no refrigerante, né? E faz um mal danado. Porque você toma muito. O ácido fosfórico é um ácido fraco, eu acho. E tem também nos fertilizantes. Tá? Eu acho que o ácido fosfórico é moderado, se eu não me engano. Eu vou trazer na próxima aula. Então, por exemplo, você misturou lá, só 2% dos hidrogênios ficaram livres. Então, é um ácido fraco. Um ácido moderado, se entre 2% e 50% ficarem livres, é moderado. Eu acho que o fosfórico fica aqui. Certo? E o ácido forte é que se, em meio aquoso, ficarem livres, soltos, mais de 50% dos átomos de hidrogênio. Qual o HCl? Se você misturar em água, por exemplo, 92% ficam livres dos íons de hidrogênio. Então, a diferença é de 2 para 92. Então, quase todos os hidrogênios, eles se libertam. E ficam soltinhos lá na substância. Então, quanto mais íons hidrogênios livres, mais corrosivo. Diga aí. Eu fiz a pesquisa, é o ácido fosfórico mesmo. É moderado, é? Ou é fraco? Ele é moderado. Mas olha, moderado, né? Pronto, o ácido fosfórico é um ácido moderado, nem é fraco, viu? Tira o cálcio dos ossos todinho. Então, quem toma refrigerante, para de tomar essa porcaria aí, viu? É só um conselho. Quem toma refrigerante, para de tomar, pelo amor de Deus. Ok, gente? Vamos ver, continuar o que é que tem aqui. Nós temos só 16 minutos. Então, nós temos a equação química que eu coloquei para vocês. Essa equação química representa o processo de ionização do ácido clorídrico, ou seja, ionização é quando você separa a molécula, certo? Numa reação química, que eu acho tomara que a gente veja esse ano ainda, não sei se vai dar tempo, nós só temos mais 2 aulas, né? Mas se não tiver, eu gostaria de fazer uma aula extra com vocês, sabe? Que não vale nada, só terminar, principalmente da energia para a física e essa parte de reações químicas para a química. Para quem quiser assistir. Tá? Em água, as moléculas do ácido clorídrico transformam-se em íons H+ e Cl-. Nessas equações, a notação AQ indica que os íons formados ficam rodeados de moléculas de água em meio aquoso, ou seja, em solução aquosa. Acabei de falar. Note que o número de átomos de hidrogênio e de cloro é o mesmo antes e depois da transformação. Claro, numa reação química, só para vocês terem uma ideia. Se você tem 100 átomos de hidrogênio antes da ionização, depois, claro que você vai ter quanto? 100. Né? O número de átomos e a massa, ela permanece o quê? Constante. Então, se você tem, por exemplo, 100 gramas de hidrogênio aqui antes... Depois da reação química, você pode ter 200 gramas de hidrogênio? Não pode. Vai aparecer massa do nada?
Vai perder massa do nada, certo? O número de átomos e a massa permanece o quê? Constante numa reação química. Isso é muito importante. O número de átomos e a massa dos elementos permanece constante. Ela não muda. Você não aparece massa do nada e nem retira massa do nada. Certo? Por isso que eu digo, se você tem 100 átomos de hidrogênio antes, depois, quando juntar tudo, você tem que ter 100. Eles podem estar livres ou podem estar ainda em moléculas. Certo? Só um detalhe. Continuando, a molécula de HCl, que tem um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, dá origem a um cátion hidrogênio e um ânion cloreto. Certo? Isso foi ácidos. Alguma dúvida em relação aos ácidos? A gente tem que ser um pouquinho mais rápido para a gente terminar, porque nós temos pouco tempo, né? Alguma dúvida, gente, até aí? Não tem, Paulo. Certo. Dá tempo da gente ver bases. Base é um pouquinho diferente dos ácidos, mas dá para vocês terem uma ideia. Qual é a diferença de um átomo, de um ácido para uma base? Se o ácido em meio aquoso libera íons H+, a base, substância... Eles tiram H menos, né? Não. Em meio aquoso, liberam íons OH. Aí em cima, a gente coloca um menuzinho aqui, viu? Em cima você coloca um menuzinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui. Cadê? Vai ter que ter, né? Esse vai estar aqui. Na página 66. Vocês vão colocar do jeito que está aqui, ó. Cadê? Ei. Tchuf. Tá vendo? OH-. Íons OH-. Tá vendo que o ácido é um cátion e aqui é um ânion, né? Íons OH-. Esse íon OH- a gente chama de hidroxila. Aí vocês colocam aí hidroxila. OH-, viu? Pelo amor de Deus, coloca um menos aqui. Então, em meio aquoso, esse negócio tem que liberar íons OH-. Ou seja, na molécula tem que ter o OH. Eu acho que a base é o mais fácil de você classificar qual é. Porque se na molécula você tiver o OH, aquilo ali já é uma base. É o exemplo de NaOH. Hidróxido de sódio. Isso aqui é hidróxido de sódio. O que é que vocês têm que fazer na prova, por exemplo? Vocês têm que ver a molécula e saber se ela é um ácido, uma base, um sal ou um óxido. Certo? Você tem que classificar, por exemplo, HCl é o quê? É um ácido, uma base, um sal ou um óxido? Pela molécula, vocês vão ter que saber. Tendo o hidrogênio, existe uma alta probabilidade de ser um ácido. Por que uma alta probabilidade, professor? Porque a base também tem um hidrogênio. Ó. Mas a diferença é que esse hidrogênio é ligado com o O. E quando eles separam, eles ficam íons OH-. Separa tudo juntinho, não fica com H solto. Ó. Tá vendo? Aqui fica com H solto no ácido. Na base, esse H fica juntinho com o O, unidos para sempre. Certo? Essa é a diferença de um ácido para uma base. Os dois têm hidrogênio. Só que na base, o hidrogênio é ligado com o oxigênio, que forma a chamada hidroxila. Certo? Por isso que a gente chama o quê? Hidróxido, que é a mistura de hidrogênio com oxigênio, de sódio, que é o Na. Certo? Outro exemplo tem aí, ó. MgOH2.
Eu não vou colocar aqui porque o negócio aqui não coloca o número embaixo. Cadê MGOH2? Está aqui, na página 66, eu acho. 67, Deus. 65. MgOH2. Hidróxido de magnésio. É uma base por quê? Porque tem OH. Ou seja, toda molécula que tiver OH não é HO, viu? Olha eu aqui, ó. Não é HO. É OH. Viu? Não é HO. É OH. Não vem HO, não. Essa hidroxila é o primeiro oxigênio, depois é o hidrogênio. Quantas pessoas tem aí? 32. Não é HO. É OH. Tá? Então, você tem o hidróxido de magnésio, MgOH2. Você tem o hidróxido de sódio, NaOH. Vixe, mano. Soda cáustica, já ouviram falar de soda cáustica, né? Que coloca para desentupir. Soda cáustica é o quê? Hidróxido de sódio. É uma base. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Ou seja, toda base, e tem outro aqui, é presente na cal hidratada. E o hidróxido de amônio. Então, nós temos 4 exemplos de base. Hidróxido de magnésio, MgOH2. Hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de cálcio, NaCaOH2. E o hidróxido de amônio, NH4OH. Ou seja, circula o OH aí, por favor, ou sublinhe. De todas as moléculas que são chamadas bases, ele tem a hidroxila, que é o OH. O pessoal que está vendo isso, não. MgOH2. Aí é o hidroxila OH. Você circula só o OH, viu? O sublinha, ou marca, só essa hidroxila OH. Que eu penso que eu estou falando sozinho. Chupo, hein? Hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Hidróxido de amônio, NH4OH. Então, todos têm o OHzinho. Esse OH significa dizer que todas essas substâncias são classificadas como bases. Bases. Hidróxido de amônio encontrado na composição das meninas, ó, tintura de cabelo. Vai pintar o cabelo, existe uma alta probabilidade de ali ter uma base. A maioria dos produtos de limpeza são bases, viu? São chamadas bases. Aqui, ó, produtos de limpeza. Nem precisei. Nesse caso, é indicado no rótulo com o nome de amoníaco. Produtos de limpeza, sabão, detergente, certo? A maioria dessas substâncias, não sei se todas, vou dizer todas não. Eu sou meio assim para dizer tudo. Certo? Tudo a produto de limpeza tem base. Certo? Ou seja, as bases... Existem exceções, né, Paulo? Eu não vou dizer que todo produto de limpeza tem base. Eu sou... Vamos dizer assim, eu não gosto de dizer todo não, sabe? Na página 66, vamos lá. Os hidróxidos podem ser classificados como substâncias que, em soluções aquosas, liberam o ânion OH-, ou a hidroxila. Acabei de colocar lá no PowerPoint. Essas soluções são denominadas soluções básicas. Sublinha isso, por favor. Você pode ser chamado básico ou alcalino. Toda vida que vocês virem um nome alcalino, substância alcalina, quer dizer que é uma substância básica. É uma base. Ou você chama de base ou você chama de substância alcalina. Viu? Esse alcalino significa uma substância básica. O ânion OH- é responsável pelo comportamento básico ou alcalino da solução. Essa classificação é uma das mais simples, embora apresente limitações, tá vendo como eu não gosto de falar tudo? É suficiente para entendermos algumas propriedades das bases. Ok? Já sabe a diferença entre um ácido e uma base. A base é mais fácil de você classificar. Você vê a molécula.
tem aquele OH, não é HO, é OH. Aquilo ali é uma base. O ácido, o sal e o óxido, você tem que ter um pouquinho mais de atenção, certo? O óxido não, certo? Quer dizer, cada um tem sua particularidade. Quando a gente dá os 4, vocês vão ver que cada um tem uma particularidade. Por exemplo, os ácidos têm o hidrogênio que vem primeiro, dizemos assim, né? Os ácidos têm o hidrogênio e sempre vem primeiro. HCl, H2PO4, H3PO4, né? H2SO. Sempre o hidrogênio vem primeiro. Tem que ter o hidrogênio e sempre vem primeiro na molécula. A base é mais fácil. Se na molécula tiver o OH, já é uma base. Certo? Aí sal e óxido deixa para mais para frente, né? Antes da gente terminar, nós temos 3 minutos. Alguma dúvida até aí, né? Não tenho Alguma nenhuma. dúvida até aí? Eu acho que não apareceu nenhuma dúvida aqui no chat, não. Não, apareceu não. Deixa eu ver só esse exercício aqui. Vixe, apareceu agora. Vê? Já foi dizer. Tudo ok. Vocês vão aí na página... Vão aí na página 78. Já estão aí na página 78? Ixi, Maria, aqui não dá para fazer nenhuma, né? Não, só dá para fazer a 1. Não, dá para fazer a 1 e a 4. Mas vamos falar aqui. Dá para fazer a 1 e a 4. Ó, questão 1 diz o seguinte. Você vai fazer em casa, viu? Só para classificar em ácido e base. Não, dá para fazer não. Não, só dá para fazer a 1. Foi mal. Só dá para fazer a 1 por enquanto. As equações químicas a seguir representam as transformações químicas de algumas substâncias quando em contato com a água em meio aquoso. Analise cada uma delas e classifique o reagente em ácido ou base. O reagente, isso aqui, ó, registro de reação química. Presta atenção. O reagente, campeão. Os reagentes, não estou vendo nada aqui, ó. São essas substâncias antes da seta, viu? Quem tiver acordado, por favor, presta atenção. Existe uma reação química, existe um elemento antes, uma setinha e os elementos depois, né? O que vem antes da setinha são os reagentes. Então, você tem, por exemplo, o MgOH2, isso aí é um ácido ou uma base. BHF é um ácido ou uma base. C, BaOH2 é um ácido ou uma base. D, HNO3 é um ácido ou uma base. Certo? Você tem como saber pela molécula e tem como saber pelo o produto, ó. Se depois no produto tiver íons hidrogênios livres, é um ácido. Se tiver OH- livre, é uma base. Tchan, tchan, né? Você pode saber pela molécula ou pode saber pelo produto da reação. Se no produto tiver H+ livres, H+, isso aqui é um ácido. Se no produto tiver OH- livre, isso aqui é uma base. Certo? Vou botar até no chat aqui. Para casa, página 78, questão 1. Você pode fazer até depois da aula aí. E acabou a nossa aula, não foi? Aqui. Pronto, Paulo, já pode sair? Pode. Para casa, página 78, questão. Você vai fazer. Já dá para fazer. Certo? Então até sexta-feira, gente, se Deus quiser. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Valeu, Paulo. Bom dia. Show.